sobre a psicologia do inconsciente, publicado originalmente em 1916 por Carl Jung, é conhecido como uma das melhores introduções à psicologia junguiana e à psicanálise em geral. O ensaio faz um breve relato das teorias da neurose desenvolvidas por Sigmund Freud e Alfred Adler, explicando que ambas as teorias são contraditórias, mas complementares entre si e, portanto, incompletas. Jung prossegue apresentando algumas de suas próprias ideias sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos, numa época em que ainda estava interessado em integrar seu trabalho com o de seus antecessores. O ensaio está reunido no volume 7 de suas obras coletadas, intitulado Dois Ensaios sobre Psicologia Analítica. Prosseguimos agora com um resumo simplificado do texto. Capítulo 1. Psicanálise. Para tratar eficazmente os distúrbios nervosos, os médicos devem possuir conhecimentos psicológicos. O uso de tratamentos antigos, como água fria ou ar fresco, tem efeitos apenas temporários. Pioneiros como Freud estabeleceram os fundamentos da psicologia das neuroses, fornecendo um método chamado psicanálise. Joseph Breuer descobriu que os sintomas neuróticos se originam na psique. A consciência é o que é afetado, não a função dos sentidos, portanto não são distúrbios orgânicos. Breuer descobriu que quando a paciente falava sobre suas lembranças e fantasias durante seus estados crepusculares, seu estado melhorava por algumas horas. A própria paciente referiu-se a isso como a cura pela fala. A neurose da paciente começou enquanto cuidava do pai doente. Uma história que ela contou envolveu a alucinação de uma cobra negra se aproximando da cama de seu pai, o que fez com que seu braço direito ficasse paralisado e anestesiado. Ao narrar essa cena, a paralisia e o distúrbio da fala do paciente foram curados. No livro de Breuer e Freud, eles descobriram que os sintomas da histeria são causados por traumas psíquicos que deixam marcas inconscientes duradouras. Freud estava interessado em compreender a predisposição que levou ao impacto de tais traumas nos indivíduos e como cenas emocionantes podem ter efeitos diferentes em pessoas diferentes. No caso da paciente de Breuer, seu medo começou com uma experiência traumática quando criança, quando cavalos puxaram sua carruagem em direção a um penhasco perigoso. No entanto, sua subsequente reação extrema e irracional a cavalos inofensivos não poderia ser totalmente explicada apenas por esse trauma, e uma análise mais aprofundada revelou outros distúrbios no reino do amor, pois foi descoberto que ela tinha um histórico de evitar atividades femininas e de evitar a sociedade. Devido ao medo de seu destino biológico como mulher. Ou seja, a paciente pensava em ficar noiva do homem que amava, mas o marido da sua melhor amiga também lhe fez uma declaração de amor. Ela se sentiu atraída por esse segundo homem e, após alguma indecisão, acabou se unindo a ele. Os motivos inconscientes da paciente levaram aos acontecimentos dramáticos que ocorreram, apesar de ela não ter consciência deles. O trauma que causou a doença foi apenas uma oportunidade para que um conflito erótico até então inconsciente se manifestasse. O amor e os seus conflitos são muitas vezes de fundamental importância na vida humana e são frequentemente a raiz das neuroses. Portanto, a teoria do trauma foi abandonada em favor do reconhecimento dos conflitos eróticos ocultos como a verdadeira causa da neurose. Capítulo 2. A teoria de Eros. Assim, o trauma da paciente foi na verdade um conflito erótico, em que a paciente fingia ter um tipo de relacionamento, enquanto seus verdadeiros sentimentos permaneciam ocultos. Este conflito é um resultado comum da tensão contínua entre os nossos instintos naturais e as restrições impostas pela sociedade. A neurose reflete a luta de um indivíduo para resolver o problema mais amplo de seu tempo, o que resulta na autodivisão. O conflito pode surgir do desejo da mente consciente de manter um ideal moral, enquanto a mente inconsciente procura um ideal imoral que a mente consciente nega. Para entender o que está acontecendo no inconsciente, uma técnica da psicanálise é a análise dos sonhos. Dramas já foram considerados importantes, mas agora são frequentemente descartados. No entanto, o sonho pode revelar verdades ocultas da mente inconsciente, e Freud acreditava que o sonho, tal como lembramos, mostra apenas um nível superficial do significado do sonho. Seguindo certas técnicas, podemos descobrir significados mais profundos relacionados a experiências e conflitos pessoais. Estes conflitos estão frequentemente relacionados com desejos inconscientes que podem ser dolorosos ou incompatíveis com os nossos pensamentos conscientes.
Os dramas aparecem como o oposto desses desejos e por isso são construídos pelo inconsciente. O método analítico utiliza a análise dos sonhos para permitir o processamento de conteúdos inconscientes. Isto pode ser difícil para aqueles que têm falsas crenças sobre si mesmos, pois são obrigados a abandonar as suas ilusões e abraçar aspectos mais profundos e verdadeiros de si mesmos. A psicanálise freudiana centra-se no conflito entre desejos conscientes e inconscientes, sendo estes últimos muitas vezes reprimidos por razões morais, o que implica que apenas as pessoas que reprimem os seus instintos imorais podem tornar-se neuróticas. Contudo, isto não é verdade, pois a moralidade é uma função da alma humana e é tão antiga quanto a própria humanidade. Encontra-se em todos os níveis da sociedade e é necessário para a vida coletiva da sociedade humana. Eros é uma força poderosa e complexa, que possui aspectos animalescos e espirituais. Não pode ser totalmente compreendido ou conquistado, e tentar fazê-lo pode ser prejudicial. A teoria sexual da neurose de Freud baseia-se num princípio genuinamente válido, mas é unilateral e limitada na sua compreensão de Eros. Na verdade, Freud acabou por reconhecer as limitações da sua teoria e introduziu a ideia de um instinto de morte destrutivo no seu ensaio além do princípio do prazer. A vida tem começo e fim, e todo o processo é alimentado pela tensão dos opostos. Capítulo 3. O outro ponto de vista e a vontade de poder. Até agora, examinamos a psicologia de uma perspectiva freudiana. Mas há também um lado mais sombrio da natureza humana, um lado sombrio que muitas vezes ignoramos. Este lado pode manifestar-se como uma força destrutiva quando os indivíduos se reúnem como um grupo, e tendemos a rejeitar esta ideia porque é desconfortável e assustadora. No entanto, negar esse lado negativo pode levar à falta de integridade em nós mesmos. Para abraçar plenamente a nossa humanidade, devemos aceitar tanto o nosso lado luminoso como o nosso lado sombrio. Isto inclui reconhecer e abraçar os nossos instintos, como acreditava Friedrich Nietzsche. Mas este caminho não é isento de riscos, como evidenciado pela própria vida de Nietzsche. Ao examinar a vida de Nietzsche, fica claro que ele não viveu de acordo com seus ensinamentos. Ele vivia além do instinto, isolado, com a ajuda de uma dieta rigorosa, do clima e de auxílios ao sono. Sua aversão pela humanidade era grande demais e ele não conseguia abraçar o impulso animal da vida. Porém, Nietzsche acreditava que vivia sua vida instintiva no sentido mais elevado, movido pela vontade de poder, que é o instinto de autopreservação. Isto vai contra a psicologia sexual de Freud, que considera a repressão e a incompreensão do instinto fundamental como a causa das visões elevadas e heróicas de Nietzsche. A vida de Nietzsche mostra as consequências da unilateralidade e os perigos da rejeição dos valores cristãos, que oferecem proteção contra a psique animal. A rejeição deixa a pessoa vulnerável ao frenesi dionisíaco, que transforma a autoimagem do indivíduo em um herói ou ser divino, e que pode levar à neurose ou à catástrofe. Amor versus poder. A vida de Nietzsche foi consistentemente movida pelo instinto de poder. A psicologia de Freud concentra-se principalmente no fator sexual, mas Alfred Adler, um dos discípulos de Freud, formulou uma visão da neurose baseada no princípio de poder de Nietzsche. Por exemplo, a ansiedade e a asma de uma jovem podem ser vistas como um arranjo teleológico na visão de Adler. O método freudiano investiga a causa da doença e dos sintomas do paciente. No caso discutido, seus sonhos de ansiedade eram sobre ser atacada por animais selvagens e homens maus. Por meio de associações, foi revelado que os sonhos estavam ligados a uma experiência passada com um homem que lhe lançou um olhar que a lembrava do olhar do pai. O relacionamento da paciente com o pai era complicado, pois ele morreu quando ela era jovem e ela tinha emoções conflitantes em relação a ele. A mãe também estava nervosa e distante do pai. A neurose da paciente surgiu após descobrir o interesse do pai por outra mulher. A doença está enraizada na fantasia da paciente de ser a esposa perfeita para o pai devido à sua infância infeliz. Quando seu pai morreu, ela ficou triste conscientemente, mas sentiu alívio inconscientemente. Ela foi capaz de esquecer seu passado e permanecer saudável até que uma experiência semelhante com outro homem trouxe de volta seus problemas não resolvidos com seu pai. Observando o quadro clínico da paciente sob a perspectiva da vontade de poder, sua situação familiar infeliz proporcionou-lhe uma oportunidade de demonstrar poder e ganhar domínio.
Ela foi movida pelo instinto de estar sempre no controle, usando o amor e o bom comportamento como meios para esse fim. Tendemos a ignorar o papel do inconsciente na formação das virtudes humanas, mas, na realidade, o nosso inconsciente contém tudo o que tentamos esconder e ignorar. Nossa paciente desenvolveu neurose quando percebeu que não conseguia controlar o pai e aprendeu com a mãe que a neurose é uma forma de ganhar poder e atenção. Isso mostra a importância tanto da psicologia do poder quanto da orientação teleológica da neurose. As duas explicações, o poder do ego e o eros, contradizem-se e não podem ser conciliadas. Aqueles que priorizam o ego rejeitarão a ideia de que o amor é o fator principal, enquanto aqueles que priorizam o amor não aceitarão a ideia de que é apenas um meio para alcançar o poder. Capítulo 4. O problema do tipo atitude. Apesar do conflito mútuo, ambas as teorias oferecem insights importantes sobre a natureza da neurose, mas os investigadores tendem a ver apenas um lado devido a preconceitos pessoais. Freud enfatiza a relação do sujeito com os objetos, enquanto Adler enfatiza a luta do sujeito por segurança e domínio. Essas diferenças podem ser devidas a variações no temperamento e nas perspectivas sobre o papel do sujeito versus o objeto na determinação da agência. O comportamento humano é influenciado tanto pelo sujeito quanto pelo objeto, e existem duas atitudes fundamentais, introversão e extroversão. As críticas às teorias da neurose de Freud e Adler são essenciais para criar uma teoria que faça justiça a ambos os lados. A psique humana não pode ser totalmente explicada apenas através da redução. A neurose pode ter valor, pois previne comportamentos destrutivos e pode ajudar as pessoas a desenvolverem o seu potencial. No entanto, em alguns casos, é necessária uma redução completa da neurose. As teorias sobre a neurose revelam os valores negativos e o lado sombrio do homem, e dissolvem a energia psíquica numa forma livre, mais neutra. O curso da vida é imprevisível e exige heroísmo para navegar pelas complexidades das demandas cotidianas. Razão ou vontade têm limitações, e a aquisição da razão não garante a racionalidade. O destino pode ser irracional e pode minar intenções racionais. Um paciente, empresário, não conseguiu aproveitar a aposentadoria porque sua energia estava voltada exclusivamente para o trabalho, causando hipocondria ao tentar transferi-la para outro lugar. A energia da vida precisa de um gradiente adequado, ou pode tornar-se destrutiva. Em alguns casos, tomar consciência das próprias fantasias pode levar à salvação, mas isso pode não ser possível em todos os casos. O gradiente é essencial para a transformação. A vida se move apenas ao longo do caminho do gradiente, e a energia surge da tensão dos opostos. O componente sombrio da personalidade precisa ser conscientizado para criar uma tensão de opostos. A compensação pelos opostos faz parte das teorias históricas da neurose, e a vida nasce apenas da centelha dos opostos. O fato de Freud nomear o oposto de Eros como instinto destrutivo ou de morte foi uma concessão à lógica intelectual e ao preconceito psicológico. O oposto do nosso princípio mais elevado pode parecer destrutivo, mortal e maligno, mas não é necessariamente assim. Os tipos introvertido e extrovertido são complementares e criados para uma simbiose, com o primeiro refletindo e o segundo tomando iniciativa. Existem diferentes princípios de vida e de filosofia que têm sua correspondente compensação por opostos, que estão relacionados à introversão e à extroversão. Os introvertidos tendem a pensar antes de agir, enquanto os extrovertidos têm uma relação positiva com as coisas e agem primeiro e pensam depois. Ambos os tipos podem se casar e realizar uma união ideal, mas quando o relacionamento simbiótico termina, pode causar conflito. O fim de uma relação simbiótica pode ser um choque grave para pessoas que necessitam de mais do que as necessidades mínimas da vida. A introversão e a extroversão têm compensações correspondentes. As contrafunções inferiores causam sensibilidade nos indivíduos, mas é importante permitir a expressão da função inferior para o desenvolvimento do caráter. Extroversão e introversão são atitudes antitéticas que exigem disposição para alternar harmoniosamente. Aceitar a contrapartida da atitude consciente é particularmente necessário para pacientes mais velhos em terapia, enquanto romper vínculos pode ser suficiente para pacientes mais jovens. Os jovens muitas vezes transferem o papel dos pais para outras pessoas, como cônjuges ou figuras de autoridade respeitadas. No entanto,
como adultos, podem descobrir que o que antes trazia satisfação agora leva a sentimentos de arrependimento e inveja. O desenvolvimento da função dos opostos do inconsciente é necessário para a renovação na segunda metade da vida. O princípio da oposição é fundamental para manter o equilíbrio e prevenir desequilíbrios neuróticos na psique. Uma teoria psicológica que pretenda ser mais do que uma solução técnica deve basear-se no princípio da oposição. Os sintomas da neurose surgem devido à falta de valores individuais, que podem ser encontrados dentro da própria neurose. Analisar os pensamentos inconscientes de um paciente por trás de seus sintomas ajuda a recuperar a energia inconsciente que deu força aos sintomas. No entanto, a energia restante pode não ter um objeto racional para ser transferida e a sublimação para atividades éticas pode não ser possível. A transferência de energia para o terapeuta é comum, e a resolução da transferência pode fornecer uma saída para a energia. Caso não seja resolvido, o paciente pode resistir ou procurar outro médico. A esperança é que seja escolhido um objeto que forneça um gradiente favorável para a energia. Capítulo 5. O inconsciente pessoal e coletivo. O paciente projeta fantasias inconscientes no terapeuta, percebendo-o como uma figura de autoridade parental ou salvador. Essas projeções baseiam-se em memórias pessoais ou arquétipos primordiais do inconsciente coletivo. A princípio, as projeções podem ser superficiais, mas depois podem tornar-se mais extravagantes. Todos possuem imagens primordiais além de memórias pessoais, responsáveis pela repetição de motivos de mitos e lendas. As fantasias que não mais se baseiam em memórias pessoais são manifestações de uma camada mais profunda do inconsciente, onde dormem os arquétipos comuns. O inconsciente é dividido em duas partes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal contém memórias perdidas, ideias reprimidas, percepções subliminares e conteúdos ainda não prontos para a consciência. O inconsciente coletivo é comum a todos os humanos e contém arquétipos ou imagens primordiais que estão profundamente enraizados no cérebro humano. Os arquétipos são forças poderosas que podem afetar e influenciar as pessoas por meio de sonhos, fantasias e vida. Eles contribuem para a produção de ideias míticas familiares e de experiências psicológicas. Por exemplo, o conceito de Deus é uma função psicológica necessária, de natureza irracional, que nada tem a ver com a questão da existência de Deus. É melhor reconhecer conscientemente a ideia de Deus do que fazer de Deus outra coisa. A lei dos opostos, chamada enantiodromia, significa que tudo acabará por se transformar no seu oposto, incluindo a racionalidade e a irracionalidade. A psique humana cria o deuses à medida que instintos poderosos se organizam. Para evitar ser consumido pela mente inconsciente, a pessoa deve reconhecê-la como distinta de si mesma e diferenciar o seu ego do não-ego. Negligenciar este dever corre o risco de ser dilacerado por forças opostas. Confrontar a mente inconsciente e cumprir o dever para com a vida é essencial, assim como superar as transferências parentais e as ilusões juvenis. O desafio é encontrar um significado que permita a uma pessoa continuar vivendo além da resignação e do retrospecto triste. O caminho à vida segue o caminho do sol, começando forte e enfraquecendo com o tempo. O objetivo da juventude é superar obstáculos e subir mais alto, enquanto o objetivo da velhice é nutrir o declínio. A vida tem dois objetivos, o natural, que envolve os filhos e a riqueza, e o cultural, que envolve o crescimento pessoal. A transição do natural para o cultural pode ser difícil, levando a novos problemas que requerem assistência médica. Esta transição envolve reavaliar valores, reconhecer ideais opostos e encontrar um equilíbrio entre eles. Algumas pessoas rejeitam valores antigos e lutam pelos seus opostos, causando desequilíbrios e desordens. Porém, é importante enfrentar os conflitos internos e encontrar um equilíbrio, mesmo que isso signifique abraçar a insegurança e crenças contraditórias. A regressão às soluções passadas nem sempre é eficaz, mas pode ser necessária para enfrentar o problema dos opostos. O cristianismo não expressa o despertar mudo de arquétipos dentro de nós, mas o rico e antigo simbolismo pagão no cristianismo compensa a unilateralidade da nossa consciência moderna. O tratamento analítico pode dar origem a experiências arquetípicas que requerem expressão e modelagem, mas muitas vezes estas experiências são interpretadas em termos de ideias derivadas, que substituem a experiência autêntica por imagens e palavras emprestadas.
As ocorrências sem palavras suscitadas pela regressão ao período pré-infantil devem ser moldadas individualmente e exigir um método de mediação entre conteúdos conscientes e inconscientes. Capítulo 6. O método sintético ou construtivo. Para integrar o consciente e o inconsciente, um processo natural denominado função transcendente pode ser empregado para explorar as fantasias que aparecem espontaneamente em sonhos e visões. No entanto, alguns símbolos do inconsciente coletivo não podem ser reduzidos a experiências pessoais e requerem síntese por meio de amplificação. Por exemplo, no sonho de um paciente de atravessar um rio e ser agarrado por um caranguejo, o rio simboliza uma fronteira que deve ser superada, enquanto o caranguejo representa o medo do câncer e a luta do paciente para seguir em frente. A análise desses sonhos pode ajudar os pacientes a superar obstáculos e medos durante o tratamento. O paciente tem um apego sentimental e um tanto homossexual a um amigo com inclinações artísticas, levando a frequentes mal-entendidos e brigas devido à irritabilidade mútua. O inconsciente tenta colocar distância entre eles, mas eles se recusam a ouvir. O paciente percebe que a amizade não é saudável e se baseia em falsas ambições. A relação exagerada da paciente com a mãe a levou a transferir seus sentimentos para a amiga, após a morte da mãe. Uma interpretação analítica do sonho baseada em objetos reais não funcionaria, pois a paciente já compreende sua homossexualidade. Em vez disso, os motivos arquetípicos deveriam ser explorados e o procedimento interpretativo deveria mudar. Uma interpretação sintética revela que os desejos sexuais reprimidos pelo amigo do paciente estão levando à ansiedade. O sonho revela um obstáculo interno que impede o progresso, e o paciente reprime uma tendência frívola para evitar levar uma vida imoral. A paciente inveja a vida gay da amiga e se pune com o peso de uma amizade insatisfatória. A paciente também se identifica como homem e desempenha um papel ativo e masculino com a amiga. Ela se tornou o expoente inconsciente de seu complexo. O nível subjetivo é importante para a compreensão da psicologia da paciente e das relações com a amiga. O caranguejo simboliza a inconsciência da paciente, aqui manifestada como um desejo inconsciente de manter seu relacionamento doentio, e é um obstáculo que a impede de seguir em frente. Capítulo 7. Os arquétipos do inconsciente coletivo. Para interpretar um sonho subjetivamente, devemos ver os elementos objetivos como símbolos do mundo interior do paciente. Por exemplo, em outro sonho do paciente, uma mulher representa uma parte do sonhador que eles aspiram e temem se tornar, e um artista representa a masculinidade do sonhador que reside no inconsciente. Se um elemento do sonho não estiver presente no sonhador, ele será projetado em outra pessoa. O terapeuta também deve reconhecer suas próprias projeções inconscientes para progredir no tratamento. Os pacientes podem resistir a se verem como possuidores de certas qualidades, o que pode levar a conflitos. O inconsciente contém elementos pessoais e coletivos, incluindo arquétipos como deuses, demônios e salvadores. É importante reconhecer quando essas qualidades estão sendo projetadas nos outros. O irracional é uma função psicológica sempre presente que precisa ser reconhecida como necessária, e seus conteúdos devem ser tomados como realidades psíquicas. O inconsciente coletivo é uma imagem do mundo desenvolvida há muito tempo, contendo arquétipos que correspondem a fenômenos físicos e eventos típicos da experiência da alma. Reconhecer os arquétipos é fundamental para evitar o contágio psíquico. O arquétipo do diabo é um aspecto perigoso da metade negra não reconhecida da personalidade. O arquétipo do demônio mágico é um feiticeiro tribal primitivo com aspectos positivos e negativos. Deixar de unir o ego moderno diferenciado e a cultura primitiva da psique coletiva cria dissociação. O medo nos sonhos é um pavor primitivo de conteúdos inconscientes. Os arquétipos são em grande parte autônomos e escapam ao controle consciente. O mito do herói é paralelo à luta com o inconsciente. O sonho alerta para o perigo de ser dominado pelo inconsciente e para a necessidade de estar atento a isso na hora de tomar decisões. O sonhador precisa de confiança em Deus ou em outra fé para um resultado bem-sucedido. A compensação inconsciente de uma atitude consciente neurótica pode corrigir a unilateralidade da mente consciente, se tornada consciente. Drãs podem ser usados para prevenir a formação de oposição inconsciente e fazer uso do fator de cura da compensação. Uma interpretação incorreta dos sonhos pode gerar resistências e mal-entendidos.
Compartilhar sonhos com o paciente pode impactar positivamente no tratamento. Capítulo 8. Observações gerais sobre a abordagem terapêutica do inconsciente. O inconsciente pode ser perigoso, especialmente se houver uma neurose presente. A análise dos sonhos pode revelar elementos ocultos e potencialmente prejudiciais, mesmo para analistas experientes. O inconsciente está conectado à energia instintiva, e a desconexão dessa energia pode levar à perda do instinto e ao desenraizamento. Porém, se for possível desenvolver a função transcendente, o lado favorável do inconsciente pode ser acessado. O inconsciente pode oferecer encorajamento e possibilidades que não são acessíveis à mente consciente, e o tratamento pode continuar mesmo depois de alcançados os resultados terapêuticos. Concluindo, devo pedir ao leitor que me perdoe por ter me aventurado a dizer nestas poucas páginas tanta coisa nova e talvez difícil de compreender. Exponho-me ao julgamento crítico porque sinto que é dever de quem segue o seu próprio caminho informar a sociedade sobre o que encontra na sua viagem de descoberta. Somente as gerações futuras decidirão a verdade ou a falsidade destas descobertas. A peculiaridade do modo aqui descrito deve-se em grande parte ao fato de que em psicologia não podemos mais apelar para o ponto de vista estritamente intelectual e científico, mas somos levados a levar em conta o ponto de vista do sentimento e, consequentemente, de tudo o que a psique realmente contém. Na psicologia prática, não estamos lidando com qualquer psique humana generalizada, mas com seres humanos individuais e com os numerosos problemas que os oprimem. Uma psicologia que satisfaça apenas o intelecto nunca poderá ser prática, pois a totalidade da psique nunca pode ser apreendida apenas pelo intelecto. Quer queiramos ou não, a psique procura uma expressão que abranja a sua natureza total. E isso nos leva ao final de O sobre a Psicologia do Inconsciente. Obrigado por assistir.